Bom dia. Jean, você ficou comigo de prova, de quinta prova em gramática? Jean, bom dia. Você ficou comigo em gramática? A gente fala, a pessoa não responde. Só um minuto. Bem, então vamos começar o capítulo 1, né? Porque são todos, né? 133 a página, né? Então vamos lá, né? Existe a gramática internalizada, né? Exemplo, é aquela gramática que a gente é o sistema de regras próprias do idioma, né? Que comandam sua estrutura e funcionamento e determinam se uma construção é ou não é linguisticamente válida. Exemplo, eu falo, chega-se a Marte, mas não se chega ao próximo. Essa construção é válida. Mas eu posso pegar essa construção toda e misturar, por exemplo, é o chega-se Marte, mas a próxima chega a não ser. Eu não compreendi o que eu estou falando, porque as classes gramaticais e a ordenação, a sintaxe está desorganizada. Então, não é validada, é inválida. A gramática normativa, né? O que seria a gramática normativa? A gramática normativa é a teoria que, tomando como referência os usos tradicionais, exemplares do idioma, descreve e propõe um sistema de normas e orientações para se falar, escrever em situações formais de comunicação. Né? Agora, variedades linguísticas. Língua, variedade culta. Empregada em situações mais formais, por integrantes dos grupos sociais de maior nível de escolaridade e de maior influência social, política e econômica. Variedades da língua culta, né? Língua culta formal e língua culta informal. Caracteriza-se principalmente pela presença de estruturas frasais mais complexas, pelo vocábulo mais elaborado, em sua variedade formal, pela adequação rigorosa às regras da gramática normativa. Língua ou variedade coloquial popular, né? Empregada
no caso popular, né? Como a gente conversa, um registro mais do cotidiano, empregada cotidianamente nas situações informais de comunicação por integrantes de todos os grupos sociais. Caracteriza-se pelo vocabulário mais comum, pelo emprego de frases, estruturas simples, pela pouca ou nenhuma observância às regras da gramática normativa e pela presença de frases feitas, expressões populares e gírias. Então, agora a gente vai para a próxima, né? Eu estou sempre aqui, na hora de você estudar, o Jean, estuda sempre pelo resumo, tá? Agora são as funções, né? Então, agora nós estamos na página 141, né? Adequação linguística, né? Conjunto de ajustes que o falante, buscando maior eficiência em seu desempenho linguístico, deve fazer em sua forma de falar, escrever, considerando os diferentes elementos que compõem, né? É você se adequar ao contexto, né? Que palavras você vai usar dependendo do contexto que você estiver inserido. Funções da linguagem, quais são, né? Referencial, é informativa, né? No caso, o foco da mensagem é um assunto. Qual a intenção do emissor, né? Transmitir de forma objetiva dados, notícias, conhecimentos, predomina no textos informativos. Apelativa, né? No caso, são dos textos publicitários. Emotiva ou expressiva, exprime emoções ou sentimentos. Metalinguística, é a linguagem da linguagem, né? O código linguístico. Discutir aspectos da própria linguagem, é usual em textos de ensino de línguas, dicionários. Poética, a própria mensagem, né? Criar efeitos expressivos e estéticos, predomina na poesia. Fática, canal de comunicação, estabelecer, manter ou concluir um ato de comunicação, evidencia-se principalmente no início e no final da mensagem, quando o emissor pretende iniciar ou finalizar o ato de comunicação. Agora vamos para a página 156, né? Vamos ver as variações linguísticas. Eu tenho a sociocultural, que são as diversidades linguísticas relacionadas a quê? À idade, à profissão, ao gênero, à formação escolar, o grupo social, o nível econômico. Já a variação situacional relaciona-se às diferentes formas que um falante pode escolher para se comunicar, dependendo da situação de comunicação. E a variação histórica são as palavras que mudam, né, com o passar do tempo. Já a variação geográfica é o sotaque, é uma palavra tendo um outro nome.
Agora vamos para a página 169, né? Significação das palavras. Então, nós temos os sinônimos. O que são os sinônimos? Palavras com sentidos iguais, semelhantes ou aproximados, né? Estrada, rodovia, interromper, obstruir, movimento, fluxo. Antônimos, vocábulos de sentidos opostos. O exemplo, tumultuavam seu coração um profundo amor e um contido ódio. Homônimos, da mesma grafia e pronúncia, né? Exemplo, cobre, que é o metal, cobre, verbo, da mesma grafia apenas, molho, molho, da mesma pronúncia, sexta, né, com C e S, sexta com SX, parônimos, vocábulos semelhantes na pronúncia e na grafia, exemplo, emergir, imergir. Agora vamos para a página 177. O que seria expressão idiomática? Né? Toda expressão, escritura e sentido fixo. Exemplo, de fio a pavio, do começo ao fim, pisar na bola, falhar, não fazer algo combinado, prometido, paráfrase. Um enunciado é a paráfrase de outro quando ambos, embora apresentando palavras, expressões, organizações textuais diferentes, estabelecem entre si uma equivalência geral de sentidos. Exemplo, atualmente ele não mora no Brasil. Nos dias de hoje, ele mora no exterior. É a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Polissemia, quando uma palavra tem vários significados, né? Exemplo, o plano econômico da empresa foi aprovado. Plano aqui, no caso, é o projeto econômico. É mais fácil caminhar em terreno plano, liso, né? Então tem uma diferença aí. Ambiguidade, possibilidade de duplo sentido dos enunciados. Para não quebrar a cara, use cinto de segurança. Aqui tem duplo sentido, quebrar a cara, que eu posso me ferir, me machucar, ou que eu posso me dar mal também, né? Agora vamos para as figuras de linguagem, né? Então vamos lá, né? Figura de linguagem, na página 192. Sentido denotativo, né? O sentido usual, comum das palavras, independentes, né, do contexto em que a palavra é usada. Já o sentido conotativo seria o quê? O sentido figurado, seria o sentido particular, especial, né? Então, quais seriam as figuras de linguagem? O livro dividiu, né? Primeiro grupo e dois grupos. Segundo grupo. A metáfora é o emprego de uma palavra ou expressão com um sentido diferente do usual. É uma comparação subentendida, né? Uma comparação sem o como. Ela é uma rosa. Já a comparação é uma figura de linguagem com a palavra como. Ela é como uma rosa. O que seria a metonímia, né? Substituição, troca de uma palavra por outra, quando entre elas existe uma contiguidade, vizinhança de sentidos que permite essa troca. Já antítese, uso de palavras de significados opostos, com a intenção de realçar a força expressiva de cada uma delas. Bem, mal, gordo e magro é o oposto. Eufemismo, forma de suavizar, tornar menos chocantes palavras. Exemplo, ela faltou com a verdade. Eu não estou dizendo que ela é uma mentirosa, eu estou dizendo que ela faltou com a verdade. Ironia, recurso expressivo por meio do qual se enuncia algo, né? Mas o contexto permite entender o oposto do que está afirmando. Vamos lá.
Agora nós vamos para o segundo grupo de figuras de linguagem, né? Como eu falei antes, o livro dividiu. Ele colocou primeiro um grupo e depois outro grupo. Então, nós estamos aqui agora na página 199. Polissímbico. Repetição da conjunção geralmente e ou nem. E chegou, e saiu, e foi embora, e. Nem me viu, nem me olhou, nem me beijou, nem. Onomatopeia, o emprego da palavra, né? Determinação de ruído, swag, pou, pum. Anáfora, repetição de uma palavra, expressão de uma sequência de frases, geralmente diversas. Eu quero que você chegue, eu quero que você vá, eu quero que você saia, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você. Estão vendo uma repetição, então isso é uma anáfora. Aliteração, disposição em sequência de um conjunto de palavras nas quais uma consoante semelhante se repete. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Rato, roeu, roupa, rei de Roma, tudo começa com a letra R. Então, aqui é uma aliteração. E já a assonância é o som vocálico, né? É uma disposição em sequência de um conjunto de palavras nas quais um som vocálico se repete, geralmente alternando tonalidade aberta e tonalidade fechada. Quando, exemplo, eu tenho O e tenho O, né? Quando eu tenho som aberto e som fechado. Então, bomba atômica que a Terra, bomba atômica da bomba tonta, bomba atômica, tristeza, consolação. Então, no caso, é o som aberto e o som fechado. Agora nós vamos para a página 211. Então, olha só, a classificação das palavras quanto à formação, né? Eu tenho a palavra primitiva, que não se forma de outra palavra, exemplo, plano, simples. Palavra derivada, desfolhar, que vem de folha. Primitiva, pedra. Derivada, pedreira, pedrada, pedregulho. Composta, guarda-roupa, girassol, televisão, pé de moleque, isso é composta. Agora, derivação. Eu tenho a prefixal, né? A derivação prefixal. No caso, eu tenho a palavra feliz, né? A palavra feliz. Aí, dessa palavra feliz, eu escrevo infeliz. Aí, derivação prefixal. Aí, derivação sufixal, eu tenho felizmente. É sufixal, está vindo depois. Aí eu tenho a palavra infelizmente. Eu tenho palavra eu tenho a derivação sufixal, prefixal, sufixal ao mesmo tempo. Né? O que seria a parasintética? Entardecer, entardecer. Se eu tirar a palavra entar, o EC, a palavra entarde não existe. Se eu tirar a palavra a palavra entardecer não existe. Então, isso é uma parassíntese, é uma parasintética. O que seria imprópria? Né? A palavra muda de classe sem alterar a forma. Por exemplo, viver. Viver é um verbo. Você fala assim, o viver daquela mulher é admirável. O viver, eu coloquei um artigo antes, então tem uma derivação imprópria. E a regressiva é quando eu formo substantivos indicadores de ação, pelo acréscimo de A, e O, o radical de verbos. Exemplo,
Sustentar, o sustento. Pular, o pulo. Saltar, o salto. Dançar, a dança. Tá? E agora nós vamos para a página 214, né? Processo de formação ainda das palavras. Então, nós temos, né, a composição, os tipos de composição são dois. Composição por justa posição, as palavras que se juntam não se alteram, mantendo sua integridade sonora e gráfica. Composição por aglutinação, pelo menos uma das palavras que se juntam sofre alteração. Outros processos de formação de palavras. Hibridismo, reunião de elementos de idiomas diferentes. Por exemplo, goiabeira, onomatopeia, o barulho, os balés sigla, ONU, Organização das Nações Unidas, e a redução vocabular. Cinema, né? Cine, que era cinema, na verdade é cinematógrafo. Pneu, que é pneumático. Otorrino, que seria otorrinolaringologista, então aqui é uma redução de vocábulo. Então, vamos ao substantivo, né? Então, no caso, né, é o conjunto formado por todas as palavras que têm a mesma finalidade. Classe gramatical. A variação da classe gramatical, né, é quanto ao gênero e quanto ao número, né, que ela vai sofrer variação. Quanto ao gênero, masculino e feminino, quanto ao número, singular e plural. O que seria o substantivo, na verdade, né? É toda palavra que dá nome aos seres em geral. Circo, América, Deus, paraíso. E as ações, né? Desmatamento, sensações, dor, sentimento, conceitos físicos, flexões do substantivo. O substantivo apresenta duas flexões, né? Masculino e feminino, sobrinho, sobrinha, freguês, freguesa, irmão, irmã, conde, condessa. Número, praça, praças, cordel, cordéis, corrimão, corrimãos, corrimões. Plural de substantivos compostos. Regra geral. Plural de substantivo composto é a reunião das formas de plural das palavras que o constituem desde essas palavras, isoladamente. Tem o plural. Veja os exemplos. Lobo marinho, lobos marinhos, vice-prefeito, vice-prefeitos. Grau do substantivo, né? Forma sintética. Substantivo mais fixo, exemplos. Cavalão, cavalinho, murão, muralha, murinho, mureta, formas analíticas. Se eu falar um cavalão, é forma sintética. Se eu falar um cavalo grande, um cavalo enorme, um cavalo pequeno, vai ser a forma analítica. Tá? Toda vez que eu colocar a palavra grande ou pequeno. Aqui foi substantivo, né? Agora nós vamos ao adjetivo. Então, vamos lá. Adjetivo é o quê? Uma palavra que se associa aos substantivos, né, para atribuir aos seres características, qualidades ou estados, né? Importante, lembre-se de que a classe gramatical de uma palavra só pode ser determinada se ela estiver combinada com outra. O brasileiro é muito otimista, né? Substantivo. O povo brasileiro, no caso, estou caracterizando o povo. Sua consulta médica, né? No caso, estou caracterizando a consulta. Conheço a médica, no caso, conheço a médica aí, é o nome do profissional. Então, é substantivo. Locução adjetiva, gente. Ó, amor de mãe. De mãe é uma locução adjetiva. Eu posso substituir esse de mãe por materno ou maternal. Aí vai ser um adjetivo. De estômago, do primeiro ano. Professora de história, dores de estômago. Isso é locução adjetiva.
O adjetivo também vai ter flexão, né? Quanto ao gênero, que vai ser masculino e feminino, claro e clara, e número, limpo e limpos, número, singular e plural. Agora vamos para o artigo e para o numeral, né? Então, artigo, né? No caso, quais seriam aí, né? Palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo de maneira geral ou particular. Classificação, artigos definidos, o, os, a, as. Individualizam o substantivo, né? Artigos indefinidos. Uns, uma, umas. Generalizam o substantivo. O que seria a substantivação? Toda palavra que se associa a um artigo e possa se entregar à classe gramatical dos substantivos, né? À tarde ouvíamos o sino badalar. Causava-lhe certa tristeza o badalar do sino. Então, badalar, todo mundo sabe que badalar seria o quê? Que badalar é verbo, mas quando eu falo o badalar, eu estou substantivando, ok? E agora vamos aos numerais, na página 251. Então, vamos lá. Cardinal, né? Vai indicar a quantidade exata: 2, 4, 5, 9, 10, 20, 1000. Ordinal, vai indicar uma posição, uma sequência: quinto, sexto, sétimo, nono, milésimo, oitavo. Multiplicativo, múltiplos, né? Dobro, triplo, quádruplo. Fracionário, 2/3, 1/3, 3/5. Leitura dos numerais. Se o numeral aparece antes do substantivo, deve ser lido como ordinal. Segunda República, leitura. Segunda República, né? Se o numeral aparece depois do substantivo. Até 10 deve ser lido como ordinal. Século V, até o 10, século X. Do 11 em diante, vai ser lido como cardinal. Então, século XIII. Do 11 em diante, eu falo como cardinal. Até o 10, eu falo como ordinal. Ok? Alguma dúvida, Jean, até aqui? Então, é isso. Então, estuda pelos resumos, tá, dos capítulos, né? Dê uma olhada na aula de novo aí no vídeo, né, no YouTube, que eu vou jogar lá no YouTube, tá? Então, é isso. Então, boa sorte aí para você, tá? Bom dia.